Olá, tudo bem? Você que nos acompanha pela programação da Rede Alesp, está no ar o programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você já sabe, o programa JK tem o objetivo de levar ao telespectador, à telespectadora, as falas dos deputados pronunciadas então aqui no plenário Juscelino Kubitschek durante as sessões plenárias. No programa de hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Simão Pedro do PT. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa JK. Que bom falar com o senhor. Muito obrigado, uma satisfação voltar aqui no programa, poder dar essa satisfação também para o nosso eleitorado, os telespectadores, o povo paulista sobre as nossas atividades aqui no Parlamento Paulista. Deputado, no dia 23 de novembro, então, o senhor trouxe ao plenário Juscelino Kubitschek uma fala que, um dia antes, então, da iniciação de uma nova fase do programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos acompanhar agora a fala do senhor aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Por favor, rodem. 187 mil unidades habitacionais, Suplicy, que serão construídas em 560 municípios do Brasil, né? E dessas 187 mil unidades, 1.270 empreendimentos. É para contemplar a população mais pobre, com renda familiar até 2.640, a chamada faixa 1. Né? E tem novidade, Suplicy. Cada um desses empreendimentos, os apartamentos, as unidades terão que ter uma varanda e, na maioria deles, terão biblioteca, uma parceria do Ministério das Cidades com o Ministério da Cultura, né, para promover qualidade no pós-morar. Então, uma coisa muito impressionante. Dessas 187 mil unidades anunciadas, aqui não estão, Suplicy, ainda as unidades que serão construídas pelas entidades dos movimentos de moradia. Essas terão cerca de 16 mil unidades, através dos projetos de mutirão, de autogestão, que são iniciativas assim, muito importantes, cada vez se consolidam mais. Aliás, queria anunciar que na segunda-feira, dia 27, às 14 horas, a Comissão de Política Urbana da Câmara Federal, Câmara dos Deputados, fará aqui uma audiência pública para discutir o projeto de lei para os programas de autogestão na construção de moradia. Eu e o deputado Barba seremos os anfitriões, abrigaremos essa audiência pública aqui nesta casa na segunda-feira. Muito bem, vocês acompanharam então a fala do deputado estadual Simão Pedro do PT aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Esta fala, então, foi no dia 23 de novembro de 2023, falando sobre essa nova fase do programa Minha Casa Minha Vida. Deputado, muito importante essa nova fase para o cidadão, para a cidadã paulista? Sim, havia uma expectativa com a eleição do presidente Lula do reinício, não só do programa Minha Casa Minha Vida, mas de tantos outros programas que foram sucesso no sentido de trazer direitos, garantir direitos para os cidadãos, principalmente aqueles de uma classe social mais vulnerável, os mais pobres, né? Os desempregados, aqueles que não têm conseguido acessar um serviço, um direito como educação, saúde, pelo mercado, né? Então, no Brasil, a nossa Constituição garante direitos como educação, saúde, habitação, alimentação, né? E o Estado tem que garantir esses direitos. Nós vivemos uma crise habitacional que explodiu nos últimos anos, porque o governo anterior resolveu acabar com o programa Minha Casa Minha Vida, que tinha construído, durante os governos Lula e Dilma, quase 4 milhões de moradias. Você pode reparar que em qualquer cidade do estado de São Paulo, mesmo aqui na capital, tem lá a placa, esse empreendimento é de Minha Casa Minha Vida, né? O que era esse programa? Era um programa que visava garantir habitação para todos aqueles que procuram habitação, que querem sair do aluguel, que querem sair do favor, que moram mesmo na rua,
sem condições de ter acesso à sua casa, em habitações precárias, mas também aqueles que têm condições, têm uma renda, o jovem que se casou e que queria começar a sua vida, a casa, o apartamento, é super importante, né? Mas também alavancar a construção civil, o mercado da construção civil, os depósitos, a produção de materiais, é uma coisa fantástica e gera emprego, a construção civil gera emprego, é um emprego barato, né? Então o programa não tem só esse condom de garantir a moradia, mas também de alavancar a economia, gerar empregos, né? A economia local e esse setor da construção. Bom, já havíamos uma demanda muito grande, o programa foi paralisado, o presidente Bolsonaro fez aquele programa Casa Amarela, que não construiu nenhuma moradia. Aliás, esse presidente vai passar para a história do país como o presidente que nunca fez uma única unidade habitacional. Eu costumo dizer que até os militares, que tinham um governo autoritário, etc., fizeram as Coabs, fizeram o BNH, né? Eu mesmo fui beneficiário com minha família quando viemos do Paraná. Vim morar em Guaianazes, da Zona Leste, e meu pai conseguiu um apartamento na Coab 1, o que fez com que a gente conseguisse garantir uma proteção, garantir uma melhoria econômica, né? Um avanço, eu pude estudar e assim por diante. Então, o presidente Lula, ele iniciou o seu governo relançando programas mais médicos, o Bolsa Família melhor articulado, estruturado, o programa de aquisição de alimentos, esses programas que alavancam a economia nos seus diversos setores, né? E garantem direitos sociais importantes. O Minha Casa Minha Vida, ele tem uma coisa importante, que para a população de baixa renda, aquela que ganha até renda familiar até 2 salários mínimos, que dá R$ 2.640, o programa garante um subsídio do governo maior, de quase 90%. Então, o cidadão ele adquire a unidade habitacional, paga uma prestação de acordo com a sua renda, né? Normalmente é 10% da sua renda que é comprometida para isso. O restante, o governo subsidia, né? Uma forma de alavancar, garantir o direito e assim por diante, como eu já disse, né? Para as faixas de renda um pouco maior, o subsídio vai diminuindo, né? Mas é um programa que atende a população de baixa renda, de renda média também, até 10 salários mínimos. Então, o governo estudou e esse programa novo, essa nova fase, ele tem novidades. Além da construção de habitação ou aquela pessoa que, por exemplo, recebe o Bolsa Família, ele pode ter a sua moradia completamente subsidiada pelo governo, né? Mas tem também a modalidade de lotes urbanizados, então a prefeitura entra com lote, o Minha Casa Minha Vida entra com a urbanização, o morador, ou uma parte de sua moradia, o morador futuro vai terminar a construção. Regularização fundiária. No Brasil nós temos um problema gravíssimo, que é o seguinte: metade da população mora irregularmente, fruto de uma ocupação, de um loteamento clandestino, ocupação de beiras de rio. Então, o programa vem também com aporte para as prefeituras ou empresas que queiram fazer regularização fundiária, o que demanda recursos. Equipes de advogados para ir em cartório, documentação. Então, o programa então ele não visa só construir moradia, mas também regularizar, lote urbanizado, melhorias habitacionais e assim por diante, né? Então, por isso que eu fiz questão de, no dia 22, né? 22 foi o lançamento o anúncio, perdão, das novas unidades que serão construídas de imediato. Mas eu fiz questão de vir aqui e dar os parabéns para o governo federal e todos que estão participando pela retomada desse programa
esperado pela nossa população. E, deputado, quando o senhor traz essa reflexão de uma retomada, é tão importante pelo governo federal, mas é importante trazer essa menção ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na pessoa, então, dos senhores deputados, parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. Estão os poderes unidos e reunidos para o bem da população, é isso? Olha, o Legislativo tem um papel muito importante. No caso do Minha Casa Minha Vida, foi aprovar essa... Foi uma medida provisória, depois ela se transforma numa lei, né? Então, o Legislativo tem o papel também de definir o orçamento, quanto que vai para esse programa, né? Ou para os outros também. Então, o Legislativo tem um pouco esse papel. E a fiscalização depois. Aprovamos a lei, aprovamos o programa, então temos que acompanhar. No caso do Minha Casa Minha Vida, é evidente que é mais uma atribuição dos senhores senadores, do Tribunal de Contas da União, dos deputados federais, né? No nosso caso aqui, é acompanhar a política habitacional do Estado, né? O governo que saiu, o governador João Dória, pensou até em privatizar, se desfazer da CDHU, que é uma empresa importantíssima, né? Ela conseguiu, como produtora de habitação, construir milhares de unidades pelo nosso estado, desde os anos 80, né? Ela foi criada junto com outro mecanismo financeiro, que era uma elevação da alíquota de ICMS, de todos os serviços e produtos que o cidadão consome, de 17% para 18%. Qual que era a ideia? Que 1% de ICMS, o que representa um valor assim, fenomenal, eu acho que hoje está em torno de 2 bilhões, esse recurso deveria ser destinado para a produção habitacional. Isso funcionou muito bem durante anos, embora eu mesmo já fui deputado aqui em outras ocasiões e sempre, como na época não tinha comissão de habitação que tem hoje, mas tinha uma comissão de serviços e obras que eu presidi durante muito tempo. Nós fiscalizávamos a política habitacional. Então eu denunciei muitas vezes que o governo nunca usava plenamente o 1% cobrado a mais. E não é que, como não era lei, era um decreto, e também não é uma obrigação constitucional do governo gastar como é na educação e na saúde, então o governo arrecadava, mas não investia tudo, né? E a gente pegava no pé. Infelizmente, esse 1% acabou. Voltou-se a alíquota 17%. Então, o que o governo do Estado faz? Com recurso orçamentário, ele normalmente, o programa básico aqui do Estado são as PPPs, que é o programa público-privado, né? Parceria público-privada. Que assim, o governo tem um recurso, a iniciativa privada compra o terreno, constrói e o governo adquire. Ou às vezes o governo oferece um terreno e a iniciativa privada entra com... Qual o problema disso, né? É uma iniciativa importante, só que a população de baixa renda fica excluída, porque normalmente ela não tem uma renda suficiente para ter 40 mil reais para dar de entrada, ou garantia de renda familiar que permite ela fazer o financiamento, os bancos normalmente excluem, né? Então, e não tem subsídio, então a moradia fica muito mais cara. Vou dar um outro exemplo que funcionou durante muito tempo, os mutirões habitacionais feitos por autogestão, entidades que faziam parcerias com o CDHU e construíam moradia. Isso também acabou no Estado. O governo federal recuperou agora que tem uma outra modalidade do Minha Casa Minha Vida, que chama Minha Casa Minha Vida Entidades. O governo repassa direto para a entidade, para ela construir no terreno doado pela prefeitura ou adquirido, a própria entidade que contrata os serviços, mas também tem a participação da comunidade. Eu prefiro muito mais esse tipo de modalidade porque tem a participação da população, o controle, a qualidade é melhor e sai mais barato, porque não tem o lucro da empresa embutido aí, né? O lucro é tirado. Então, um apartamento que na periferia de São Paulo é vendido por 240 mil, em mutirão, pelo Minha Casa Minha Vida Entidade, sai por 150. Né? E o mutirante controlando o material que vai ser comprado, o piso, a torneira, né?
Então, mas aí cabe o governo decidir o que é mais interessante, o que é mais rápido, quantos por cento de todo o recurso vai para as entidades, quanto que vai direto para as empresas construírem, né? Então, cabe a gente fiscalizar, acompanhar, sim, né? No início dessa fala, então, do senhor, o senhor trouxe uma reflexão separando essa questão dos poderes, mas mencionando quão importante é um processo, ou melhor, um projeto como Minha Casa Minha Vida. E aí o senhor trouxe também a realidade CDHU. Andando pelo interior do estado, a gente observa muito, né, no mesmo, praticamente em terrenos muito próximos, Minha Casa Minha Vida, CDHU, no centro-oeste do estado, Ibitinga, ali tem muito essa realidade, né? Até cidades pequenas. Eu, por exemplo, frequento a cidade de Socorro, que fica aqui no Circuito das Águas, depois de Bragança, indo de São Paulo. É uma cidade que tinha ali 40, 50 mil habitantes, né, pouco menos. Hoje já cresceu mais por conta do turismo ali, porque é uma cidade turística, né? Destacava aqueles prédios, né, de apartamentos com a marca do CDHU. Eu falava, poxa, um morador do interior, ele podia ter seu terreno, né, para ter a sua hortinha, uma garagem, para depois ele ampliar a casa. E o interior tem mais disponibilidade de terreno. Você meteu o cidadão morando num apartamentinho de 40 metros quadrados, 45, no interior, eu achava um despropósito, né? Hoje, infelizmente, cidades cresceram, as demandas cresceram, então a gente vê, de fato, alguns empreendimentos, sim, em muitos lugares do interior também. O senhor falou sobre os municípios, né? A importância também dos municípios estarem ligados a esses projetos. E aí a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também fiscalizando todos esses programas. É importante trazer uma menção aqui também, deputado, para os prefeitos, os vereadores que estão ali na ponta, acompanhando também, não é, essas famílias, esses cidadãos. Eu queria fazer uma ressalva na minha fala, no meu discurso, que como o evento foi dia 22 e eu fiz o pronunciamento dia 23, com base no que eu vi na imprensa, nas redes sociais, mas o Estado de São Paulo, eu tinha anunciado que seria contemplado com essa nova fase. Agora, com 41 mil unidades, 42 mil, na verdade são 23 mil unidades para o Estado de São Paulo, né? Aqui, uns 10% aqui na capital. A maior parte é no interior. Parcerias com municípios. Vou dar um exemplo, a cidade de Ubatuba, no litoral norte, né? Vai ser contemplado com 150 unidades. Parceria da Prefeitura com o governo federal. A Prefeitura tem terrenos, vai agora, depois desse anúncio dos números por cada cidade, os municípios têm 120 dias para apresentar o projeto, né? Então, todo mundo está meio correndo aí, aquelas cidades, diversas cidades, dezenas de cidades que foram contempladas, Campinas, São José dos Campos, Mojimirim, que eu até fiz no meu pronunciamento uma leitura, né? Depois tive que correr, não anunciei as unidades, mas são milhares, né? Então, os municípios são os principais parceiros, né? E também a capital poderia ser uma parceira maior. Aqui o prefeito Ricardo Nunes, isso é público, ele disse isso no lançamento do programa, que São Paulo não teria interesse no Minha Casa Minha Vida, porque os 170 mil reais que o governo federal disponibiliza não dá para construir um apartamento aqui na capital. Mas olha, veja como os outros municípios estão fazendo. A prefeitura entra com terreno, ou entra com a parte técnica, ou entra com a parte para complementar. Por exemplo, como que nós construímos unidades habitacionais aqui na cidade de São Paulo? Às vezes era parceria, governo federal, que entra com um volume maior de recursos, governo do estado que entra com a parte, o governo municipal entra com a parte. Por exemplo, se uma unidade habitacional custa 220 mil na capital, o governo federal está disponibilizando 170, então poderia ter uma parceria aí, o estado entra com 30, a prefeitura com 20, pronto, complementamos o valor do apartamento, né? Mas tem que ter parcerias, né? Se fala muito em parcerias,
Então, o município tem um papel, sim, muito importante, e eu já, inclusive, critiquei o Ricardo Nunes, que eu tenho respeito como prefeito. Já tive oportunidade, quando fui secretário municipal de serviços, e ele foi presidente da Comissão de Finanças, então eu ia sempre à Câmara para prestar contas, quando ele era vereador, mas essa fala dele eu achei lamentável, né? Ou seja, eu não quero, deu a entender que assim, eu não quero os programas federais aqui, eles não servem. Servem sim, nós fizemos tantas unidades habitacionais durante tanto tempo em parceria, por que não então complementar, né? Por exemplo, muitos projetos do Minha Casa Minha Vida que estão agora, foram retomados, estão em construção. Eu, todo dia que eu passo, eu moro ali na Conselheiro Carrão, para vir para cá eu entro na Radial Leste e venho até o viaduto ali do Glicério e pego a 23 de maio, como eu fiz hoje. Eu passo ali do lado da estação Belém do metrô, já dá para ver as paredes sendo levantadas de um empreendimento de 180 unidades habitacionais, Minha Casa Minha Vida Entidades, que agora com o dinheiro do governo federal foi liberado, então os mutirantes começaram a construir terreno municipal. Era um terreno da Coab que foi cedido para esse projeto. Então a parceria é muito importante. Só desse jeito que nós vamos dar conta desse enorme déficit e diminuir esse colapso habitacional que a gente ainda vive no Brasil, principalmente nas grandes cidades, nos grandes aglomerados. A exemplo disso, deputado, gostaria também de uma reflexão do senhor. Para quem não está aqui na cidade de São Paulo, na capital paulista, um município paulistano, então, está discutindo a lei de zoneamento. Muitas cidades aí no estado de São Paulo também refletem sobre o plano diretor dos municípios. Seria uma possibilidade por meio dessas implementações? Sim, porque o zoneamento municipal, ele define como que a cidade pretende crescer, que áreas pretende se proteger, que tipo de ocupação nós vamos ter naquela área, naquele território, né? Então, se vai ser destinado para a indústria, se vai ser destinado para o comércio e habitação junto, se vai se construir unidades habitacionais mais perto do metrô, ou de eixos de transportes, né? Então, aí é a decisão da cidade, dos vereadores junto com o prefeito, ou com a prefeita. Então, vamos colocar moradia popular no extremo periférico, ou vamos colocar mais no centro, onde tem serviços e empregos? São perguntas importantes, né? Eu defendo, por exemplo, que você leve o trabalhador para morar mais perto do trabalho, porque você vai evitar demanda de transporte público. Olha o caso de São Paulo, né? Muita gente mora na cidade de Tiradentes, quase 40 quilômetros do centro, e perdem no transporte 3, 4 horas por dia, né? Que poderia estar sendo aproveitado, ou mais no trabalho, ou mais no lazer, ou no estudo, ou para a pessoa ficar com a família, né? Eu não estou falando de um ou outro caso, não, são milhões de pessoas que se deslocam desse jeito. E o centro se esvaziando. Quantos prédios abandonados, sem utilidade, nós temos nos centros das cidades? O São Paulo é um exemplo, né? Então, prover moradia popular nas regiões centrais, ou nas regiões que tem metrô, por exemplo, é uma atitude racional, eficiente, né? Lógica, mas nem todos fazem isso, porque você vai jogando os pobres para mais longe, né, infelizmente. E olha, eu estive no fim de semana na região de Guaianazes, cidade de Tiradentes, fiquei assustado de ver o número de ocupações novas ali, a distância, o trânsito porque vai colapsando também, né, o trânsito e as vias de locomoção, a coisa. E por quê? Porque não se tem planejamento, né? Então, o plano diretor, a lei de zoneamento, ela é fundamental para definir que tipo de cidade nós queremos, que ocupação nós queremos, né? E está muito ligado com a questão habitacional. Terrenos, se você vai cobrar mais, se vai cobrar menos, né? Ou você vai, por exemplo, eu posso autorizar que prédios em determinado local subam mais andares, mas aí eu vou pagar um dinheiro para a prefeitura, com aquele dinheiro a prefeitura vai urbanizar, vai fazer regularização fundiária. São instrumentos importantes das leis urbanísticas, né?
do urbanismo, mas, infelizmente, às vezes a especulação imobiliária se impõe sobre o legislativo, sobre o executivo, os seus interesses sobrepõem os interesses coletivos e públicos, né? Que é o que acontece muito. Mas é uma oportunidade muito grande da sociedade buscar a Câmara dos Vereadores, participar das audiências públicas, para definir, olha, eu quero a cidade assim, cobrar do seu vereador, eu te elegi, mas você tem que dar satisfação e votar de uma forma que melhore a vida do povo, né? Que tornemos as cidades mais humanas, mais racionais, né? Mais inclusivas. Deputado, a gente está quase no finalzinho do primeiro bloco, então, do programa JK, mas eu gostaria que o senhor amarrasse, então, toda essa fala do senhor, trazendo os principais desafios do programa Minha Casa Minha Vida, especificamente aqui na região do estado de São Paulo. Então, agora que foram anunciadas essas 180 mil unidades para o Brasil, né, para São Paulo, umas 23 mil, fora as que serão anunciadas agora esse mês de dezembro, que são as unidades construídas em mutirão, por autogestão, né? Daquele jeito que eu te falei, que é o governo federal, via Caixa, faz uma relação direta com as entidades sociais, né? E nós temos, olha, entidades muito fortes, né, já construindo prédios, esse do Belém, por exemplo, que eu te falei aqui na Zona Leste, serão 18 andares, com elevadores, né? Então, o pessoal já tem uma expertise muito grande. Então, dá agilidade, né, para que os recursos cheguem mais rápido, tem um mecanismo de fiscalização para que não haja desvios, né? Mecanismo de fiscalização da sociedade para que as unidades construídas pelas empresas, o material seja de qualidade, para que, assim, às vezes tem moradia que vira pesadelo, né? O cidadão luta tanto, espera tanto para entrar, depois aparece rachadura, aparece problema. Terrenos adequados, né? Não pode ser... Eu acompanho uma comunidade aqui no Heliópolis, que é a Coab Heliópolis, que é um conjunto habitacional feito há 30 anos atrás em cima de um terreno totalmente contaminado, que hoje está produzindo gases e que a população está lá desesperada. A CETESB está monitorando, mas virou, vamos dizer assim, um inferno a vida daqueles cidadãos, né? Então, a gente está lutando para que, por exemplo, quem mora no primeiro andar, talvez seja o caso de sair e se mude ali para um outro prédio que possa ser construído. A escola teve que retirar alunos, olha que loucura, né? Mas, então, terrenos adequados. Então, tudo isso é muito importante. Agora, reforço, a gente quer alavancar a economia, queremos crescimento econômico. A construção civil é muito importante. Por isso que eu acho que os prefeitos têm que colocar mais recursos na área habitacional. O governo do estado também tem que entrar, dar mais agilidade, tornar a habitação uma prioridade. Porque eu posso chegar aqui na tribuna e dizer, eu defendo a família, voto contra um orçamento melhor para a habitação. Então, estou sendo contraditório, porque a habitação é a proteção da família, é a possibilidade da família ter segurança e ter uma perspectiva de futuro melhor, de melhorar a sua economia, sair do aluguel. Olha, o aluguel é aquele dinheirinho que você trabalha, ganha e vai embora, né? Então, tem que ser prioridade a habitação, assim como é a educação e a saúde. Muito bem, deputado Simão Pedro, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está conosco aí do outro lado, é muito rápido, não saia daí até já. Olá pessoal, estamos de volta então com o programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No programa de hoje, repercutindo então o programa Minha Casa Minha Vida, com o deputado estadual Simão Pedro do PT, que vinha falando então sobre o assunto e que inclusive criou uma frente parlamentar para apoio ao programa Minha Casa Minha Vida. Deputado, fale para a gente sobre isso. Sim, frente parlamentar é um instrumento que nós temos aqui de aglutinação de parlamentares de diversos partidos. Tem que ser, se você constitui uma frente, tem que ter mais de 5 partidos, né, nela representados, tem que ter
mais de 25 deputados, se não me engano, né, 24. Então, eu e o deputado Teonílio Barba, que é o primeiro secretário, que também tem uma preocupação grande na sua atuação parlamentar com o tema da habitação, em função do lançamento desse programa, nós resolvemos constituir para acompanhar e ajudar a implantação do programa no estado de São Paulo, né? Ajudar os prefeitos, ajudar a abrir alguma porta e ir acompanhando, né? Então, nós já lançamos à frente. Na ocasião, a vice-presidente da Caixa Econômica Federal para a Habitação, doutora Inês Magalhães, compareceu aqui, nos deu esclarecimentos. Aliás, a própria presidenta da Caixa Econômica Federal esteve aqui, né? E agora, recentemente, nós fizemos uma audiência pública. Aliás, nós recebemos da Câmara Federal, na frente parlamentar, a Comissão de Política Urbana da Câmara Federal, que está analisando um projeto de lei, chamado Projeto de Lei da Autogestão Habitacional, que exigiu que se fizessem audiências públicas regionais. Então, nós abrigamos a audiência pública aqui recentemente, né? Então, até em função disso, eu e o deputado Teonílio Barba estamos elaborando também um projeto de lei. Queremos publicar ele esse semestre ainda, antes de terminar o ano, também criando aqui uma regulamentação sobre a autogestão, que é aquela modalidade que parceria entre o governo do estado ou o governo federal com entidades sociais especializadas em construir moradia através de associações comunitárias, né? Que não é assim uma entidade que tem um dono ou que tem um presidente, não, tem regras para serem contempladas nessa modalidade. E é uma prática que já existe em muitos lugares, principalmente aqui na Grande São Paulo. Na capital eu conheço muitos exemplos de moradias que já foram construídas, estão sendo construídas através das cooperativas ou associações de moradores que se juntaram para construir suas unidades, né? Então nós queremos que o Estado volte a ter os mutirões habitacionais. Por que chama autogestão? Porque ele é gerenciado pela própria comunidade que vai ser beneficiada no futuro com as habitações, né? Então nós achamos que é uma coisa muito importante, boa, que tem dado certo e é muito mais barato e eficiente do que muitas vezes a construção através de empreiteiras, através do setor privado, né? Essa frente parlamentar foi lançada quando, deputado? Acho que foi lançada no mês de junho. Junho. Já fizemos além do lançamento, do debate, fizemos essa audiência. E é lógico, tem a comissão de habitação aqui na Assembleia, né, que eu faço parte como membro. E a comissão já é algo permanente, né? E ela visa analisar os projetos de lei, tanto do governo do Estado, quanto de iniciativa dos parlamentares, que depois que passa na Comissão de Constituição e Justiça, tem que ir para a comissão temática, para a gente analisar, dar parecer e votar para ele ir para a última, que é a Comissão de Finanças, né? Então, além disso, a comissão também pode preparar debates, convidar pessoas, fiscalizar números, né? Precisa funcionar melhor. Infelizmente, a Comissão de Habitação, até o presente momento, desde março, nós estamos em dezembro, só teve 2 reuniões até agora, né? Então, eu esperava que a gente teve uma expectativa muito grande nessa comissão e a gente espera que ela tenha um funcionamento melhor durante o ano que vem, né? É importante trazer essa reflexão, deputado, porque o senhor faz até um convite nessa fala do senhor para que a população esteja reunida aqui no Palácio 9 de Julho, acompanhando de fato o trabalho dos parlamentares e que a população tem que estar toda envolvida nesse debate também, né, deputado? O parlamento, ele tem essa coisa de representar a sociedade, né? Eu não consigo participar diretamente então você tem a participação através de mecanismos. Então eu delego aos deputados me representarem para fiscalizar e votar as leis, né? E
O deputado, ele representa às vezes um segmento, uma parcela, mas essa é uma coisa importante. Agora, a Constituição não prescinde da participação direta, né? O Estado pode convocar um plebiscito, pode convocar nos conselhos, nas conferências, né? E aqui no parlamento também. É bom que as comissões sejam acompanhadas, né? Aliás, em alguns municípios, eu adoro essas coisas, tem uns lugares que a população tem um projeto que chama Adote um Município, Adote um Vereador. Né? Não é para se adotar, ficar bajulando ele, não. É para fiscalizar como que ele está votando. Então, o cidadão escolhe um vereador para acompanhar. Então, nós também devemos ser fiscalizados, né? O judiciário também deveria ser, mas a participação aqui nas comissões, nas frentes parlamentares, nos debates, sempre muito salutar, importante, e nós precisamos criar mecanismos, oportunidades para isso, né? E os senhores fazem um excelente trabalho aqui na Assembleia Legislativa e o senhor, como nosso entrevistado hoje aqui, tem feito um trabalho excepcional no que se diz respeito de acompanhar de fato a população, as famílias. O senhor trouxe no primeiro bloco a reflexão, agora há pouco também, das famílias que o senhor acompanha. Isso é muito importante, né? E a população precisa saber que isso tem acontecido aqui no Parlamento Paulista. O senhor falou da frente parlamentar também em defesa da habitação, reforma urbana e regularização fundiária urbana. Fala um pouquinho melhor para a gente sobre isso. O senhor citou, fala um pouquinho qual o trabalho específico. Tem uma frente parlamentar, de fato, coordenada já desde a legislatura anterior. E eu, nos anos 2000, eu que coordenei essa frente parlamentar, né? Em defesa da habitação. A habitação sempre foi um tema importante aqui, né? A deputada Márcia Lia, que coordena hoje essa frente parlamentar da habitação, reforma urbana e acho que regularização fundiária. Então, também ela tem esse condão de juntar deputados e deputadas para acompanhar, promover encontros, debates, seminários e acompanhar a produção legislativa aqui. Se aquele projeto é bom, se aquele projeto não é bom, ou às vezes ela tem um objetivo de fazer com que o governo sancione uma lei, regulamente uma lei, né? Porque são interesses que não é de um deputado só. Habitação é evidente, eu tenho essa preocupação, a deputada Marcelia tem, o deputado Teonílio Barba tem, mas certamente outros parlamentares de outros partidos também têm. Então, a frente parlamentar, ela junta força naquele tema, né? E o tema habitacional, como eu disse, é muito importante. E aí, enquanto o senhor falava, me veio aqui à memória as situações que aconteceram no litoral paulista no início do ano, né? E aí existe uma frente parlamentar, perdão, uma CPI que fala sobre os deslizamentos em costas, mas também a comissão tem trabalhado com a CPI, com os parlamentares, de alguma forma ou não, pensando nas famílias que estão lá no litoral? Não, infelizmente nós não fizemos esse debate na Comissão de Habitação. Como existe uma CPI, há um esforço desta CPI acompanhar esse caso, né, dos deslizamentos nas encostas. Ela foi criada em função do que aconteceu no Carnaval, em fevereiro deste ano, no litoral, principalmente de São Sebastião, que todo mundo viu e repercutiu mundialmente, né? Mas não aconteceu só lá, aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, aconteceu em Ubatuba. Ubatuba morreu uma pessoa, Ferraz de Vasconcelos aqui na Grande São Paulo morreu uma pessoa. Sempre quando tem também muita chuva, alagamentos, né? Enchentes, isso tem levado muitas vidas, né? Agora é triste aquela situação de uma família que tem sua moradia e que perde todos os bens, né? Até às vezes o carro soterrado e as vidas também de muitos familiares que vão embora em função de uma tragédia. E esse tema ele ganha importância cada vez maior por conta da iminência não, da realidade da crise climática com os eventos climáticos extremos que cada vez são mais intensos. Por exemplo, esse ano de 2023 será o ano mais quente que nós já tivemos, né? Olha as temperaturas como estão, né? Isso provoca chuvas, provoca tempestades, provoca muitos problemas, né? Agora, o que São Sebastião mostrou? Mostrou que há uma ocupação especulativa também no litoral,
no litoral norte, quem tem grana vai lá e compra a casa daquele pescador, daquele caiçara que está ali há anos. E esse vai morar onde? Ele vai morar mais para cima no morro, né? Se distanciando da praia, do seu local de trabalho. E aí morando de forma inadequada, né? Eu chamo atenção também para os despejos, né? Durante a pandemia, nós conseguimos que uma ação do movimento Despejo Zero fizesse com que o Supremo Tribunal Federal proibisse despejos coletivos durante a pandemia. Depois nós conseguimos estender esse prazo para além da pandemia até o final do ano. Agora estão explodindo ações de despejo. Na semana passada houve um despejo de 130 famílias na cidade de Ubatuba, porque estavam ocupando um morro chamado Morro do Fórum, né? De forma irregular, perigosa, mas o que aconteceu lá? Essas famílias foram despejadas e levadas por uma quadra lá de esportes, então muitas ainda estão morando lá. Aí a prefeitura que fica com o pepino também, né? Porque tem que oferecer um bolsa aluguel ali para que o cidadão possa alugar uma casa. Por isso que os programas habitacionais são urgentes, né? Eu consegui segurar um despejo também na cidade de Hortolândia recentemente, mas já está marcado para janeiro. Consegui suspender, em parceria aí com a nossa ação parlamentar, com a Defensoria Pública, que aliás tem feito um papel muito grande de resguardar os direitos da população, no centro de Campinas, num prédio que estava abandonado há mais de 20 anos, e em 2019 foi ocupado. E vai lá, o juiz não quer saber se aquele dono está devendo em IPTU, se aquele imóvel não estava cumprindo a função social para que ele depois a especulação valorize, né? Quando chegam os serviços, as melhorias ali, aí o terreno ganha Então, o que a nossa Constituição proíbe, mas a Justiça, infelizmente, ela tem tomado decisões em cima de um direito, que é o direito à propriedade, e não do direito social, que é o direito à habitação, à proteção. E o nosso judiciário é muito conservador nesse sentido, né? Mas a gente tem conseguido segurar uma situação aqui e outra ali. Mas estão explodindo ações de despejo no Brasil inteiro, em função da crise, do colapso habitacional, que muitas vezes as pessoas foram obrigadas a irem para ocupações para poderem ter uma moradia, uma proteção à sua família. Você repare que também nas grandes cidades o volume de gente morando nas ruas. E não é mais nem aquele cidadão que era usuário de droga, saiu de casa, ou aquela pessoa que tinha algum distúrbio, uma doença mental, que saiu, que não conseguia conviver socialmente dentro de casa, vai para a rua. Hoje não, são famílias morando na rua, inteiras, né? E por quê? Porque não se construiu habitação. Se abandonou a habitação popular. Olha, é só fazer os levantamentos. Eu fui recentemente no lançamento de um livro de um companheiro que trabalha na defesa dos direitos humanos, chamado Luiz Corrara. Ele lançou um livro fazendo uma reflexão do aumento da população de rua. Ele fez inclusive uma pesquisa e mostra nesse livro com o abandono das políticas habitacionais, principalmente nas regiões centrais, né? Então, São Paulo, eu lembro, quando eu fui secretário de 2013 a 2016, nós tínhamos 16 mil pessoas morando no centro. 4 anos depois, já tinha 32 mil. Hoje são mais de 50 mil. Não só no centro, né? Espalhadas, né? Por isso que o centro deteriorou. Um sentimento de abandono, de insegurança do cidadão, né? Não só a Cracolândia. Porque se abandonou a política habitacional, infelizmente, né? Então, nós temos que ser mais ágeis, o judiciário precisa ter mais sensibilidade e mais rigoroso no cumprimento da função social e não ser tão assim, intolerante em relação às reivindicações das associações dos moradores que muitas vezes não tem para onde ir. Você vai despejar uma família para a rua e aí aquele prédio vai continuar lá vazio, abandonado? Assim, uma coisa tão ilógica, né? Mas infelizmente é a sociedade nossa muito injusta, estruturalmente muito injusta, que acaba determinando as ações, né, dos governos, do judiciário e às vezes a insensibilidade do legislativo também. E essa é a sensibilidade que o senhor traz para o Parlamento Paulista, deputado. E quando o senhor traz essa reflexão também das famílias que foram despejadas, das famílias que ficaram sem casas nos últimos 3, 4 anos,
com o advento, ou melhor, com a chegada aí da pandemia de Covid-19, muitas pessoas saíram de casa. Nossa, meu Deus, quantas pessoas perderam a casa. E aí existe, então, uma geração da rua que também vai se perpetuando, né, deputado? Sim. Porque aquela mãe engravida, tem o filho na rua, essa criança vai crescer e muitas vezes sem moradia, sem casa. Infelizmente, é uma realidade triste que nós temos hoje, mas eu acredito que nós temos energia, inteligência, recursos orçamentários. Por exemplo, São Paulo, desculpa falar aqui de São Paulo toda hora, porque eu moro aqui, vivo aqui, passo a maior parte do meu tempo, mas é uma metrópole, que eu já fui secretário, inclusive, 12 milhões de habitantes, então aqui explodem os problemas sociais, né? Mas é um contraditório. Ao mesmo tempo que a cidade rica tem 35 bilhões de reais em caixa, e não consegue executar uma política social com mais celeridade, com mais agilidade, né? Chama a atenção, às vezes, dos tribunais de contas também, que às vezes sentam em cima dos projetos, das licitações, né? E precisa ter mais agilidade, mas precisamos dar mais eficiência na política pública, no gasto, né? E para que os direitos sejam garantidos, né? O senhor falava de São Paulo, mas também tem o senhor trabalhando com a frente parlamentar, as comissões, acredito que tenha uma ideia, claro, sobre os municípios que mais precisam, né? São 645 municípios. Quais são aqueles que mais necessitam, por exemplo, de programas como Minha Casa Minha Vida, CDHU? Olha, eu estou assim impressionado que depois que eu passei a fazer a campanha eleitoral ano passado, a gente viaja muito, né? Eu tive muitos votos no interior do estado de São Paulo, né? Eu tive 22 mil votos. Da nossa bancada, eu sou o 18º, né? Nós temos 18 deputados, eu fui o 18º. Mas eu andei muito no interior e tenho andado. De 15 de março para cá, tirando a capital, eu visitei já, com atividade, 59 municípios. Onde eu tive voto, onde eu tenho gente que eu tenho que dar uma satisfação, ir lá passar para agradecer, para dizer o que a gente está fazendo, colher alguma demanda, né, e eu tenho percebido a demanda habitacional explodiu também no interior. Eu já fiz 2 oficinas do programa Minha Casa Minha Vida para orientar prefeitos, entidades. Fiz uma em Penápolis, vamos fazer outra agora em Presidente Prudente, e fiz uma aqui na capital que o próprio pessoal do interior pediu para fazer no interior, orientando como fazer e tal, como é que funciona o programa. Então, cidades pequenas como Havaiandava, que tem 6 mil habitantes, e que tem uma associação lá reunindo 300 famílias precisando de uma moradia. Então, é um problema que também está muito presente no interior, mas é evidente que a grande demanda, eu diria de 80% a 90%, está nas grandes cidades. São Paulo, Grande São Paulo, Guarulhos, Osasco, né? É onde tem o maior aglomerado urbano, populacional, perdão, e então é onde mais essa demanda surge, né? Então, mas o interior também tem demandado muita ação dos prefeitos, do governo do estado e também do governo federal em relação a prover habitações populares para uma população gigantesca que precisa de uma moradia. Existe a área urbana, mas a rural também necessita de ajuda. Precisa, tanto é que até agradeço porque eu não tinha falado disso, mas o Minha Casa Minha Vida também tem a modalidade Minha Casa Minha Vida rural, né? O cara trabalhador que foi assentado, mas que ele entrou lá, a casinha dele é muito simples ainda, né? Então ele tem uma moradia mais decente, mais digna. Aliás, isso aconteceu. Você vai nos assentamentos do interior de São Paulo, rurais, aqueles feitos pelo Estado, pelo INCRA, por exemplo, as moradias são muito, muito boas, né? Por conta desse programa. Então agora o programa volta também para as áreas rurais, né? E em muitos lugares você tem vilas rurais que precisam de ter uma melhoria, né? Às vezes a família cresceu, fez um puxadinho e que precisa melhorar, né? Porque às vezes a propriedade da agricultura familiar mora a família inteira, às vezes um agregado, às vezes ela tem um empregado ou 2 e precisa de uma habitação também. Então, é evidente que tem uma política pública que alcance essas famílias que estão lá produzindo alimentos para nós,
que estão lá segurando o campo, né? É fundamental que tenha esse olhar também para que essas famílias possam ter uma moradia segura e boa. Já que o senhor falou sobre olhar, eu gostaria que o senhor fizesse uma viagem no tempo agora e olhasse lá para trás, Simão Pedro lá atrás, quando começou nas comunidades eclesiais de base, que pensou no cidadão, na cidadã que necessitava de ajuda, em tantos outros projetos, em tantas outras esferas da vida humana. O deputado é professor, mestre em sociologia política? É isso, né? Sim. Não errei. E aí, deputado, o senhor se imaginava aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ocupando a tribuna, levando as demandas? Quando comecei minha militância política, vamos dizer assim, ali no bairro de Guanás, de Itaquera, na adolescência, na minha juventude, eu comecei porque eu queria melhorias no meu bairro. A nossa luta principal lá no começo dos anos 80, na Coab Itaquera 1, depois também na Coab Itaquera 2, eu percebi que era um problema no Brasil inteiro, era a alta das prestações do BNH. Nós tivemos que fazer uma luta para mudar a alíquota e baixar as prestações, né? Criamos associações de mutuários, foi aí que eu comecei a militar. Discuti, é lógico que nós estávamos passando por um período no Brasil, fim da ditadura. Eu estive lá nas diretas já, na Praça da Sé, com 84, eu tinha 20 anos, né? Eu ajudei a colher assinatura para os temas da Constituinte, debatemos capítulos da reforma urbana, por exemplo, que garantiu instrumentos para a produção de habitação, reforma urbana na Constituição Federal. Então, eu já participava visando um Brasil melhor, né? Mas eu queria ser engenheiro naquela época, eu estudava para ser engenheiro civil, eu queria ter uma profissão. Meu pai era carpinteiro, mestre de obra, eu visitava muito ele. Mas depois a própria militância na área social e política me levou a fazer uma mudança assim, de vida, né? Eu fui estudar filosofia, depois eu estudei sociologia, direcionei minha vida profissional. Uma vez um senhor perguntou, você fazendo sociologia, você pretende sobreviver como? Eu falei, não, eu vou trabalhar num jornal, eu vou trabalhar no instituto de pesquisa, eu vou trabalhar como professor, né? E de fato eu quis ser professor. Tanto é que eu busquei, mesmo trabalhando aqui em São Paulo, eu trabalhei no governo da Luiza Erundina, trabalhei no governo do atual deputado Maurici, que ele foi prefeito em Franco da Rocha, trabalhei 2 anos com ele lá, sempre na área social, mas eu falei, eu quero ser professor, e fui para a universidade para ter o mestrado, e imaginava também fazer um doutorado, para ser professor universitário. Tanto é que em 2000 e 2001 eu fui professor universitário no interior de São Paulo, em São João da Boa Vista, dava aula de antropologia, sociologia e pretendia tocar esse tema. Evidente, estudando temas paulistas, né, como a economia do interior do estado, a economia agrícola. O meu doutorado era para ser em economia agrícola lá na Unicamp. Mas aí pintou a ideia de ser candidato a deputado estadual. O nosso coletivo, do qual o deputado Paulo Teixeira, que hoje é ministro do Desenvolvimento Agrário, ele era deputado estadual aqui, ele se licenciou para ser secretário de habitação, aí o nosso coletivo político achou que alguém tinha que continuar e me escolheram para ser o candidato. Então eu vim para a Assembleia, não foi assim um projeto meu que eu militei para isso, né? Foi um pouco do acaso político, mas são as circunstâncias políticas e sociais que você vive que determinam o teu futuro, a tua vida, né? Eu não acredito em destino. Para mim, o destino são as circunstâncias econômicas, sociais, políticas, uma tragédia que acontece na tua vida, algo excepcional, uma reflexão que você fez, as relações que você vai constituindo que determina para onde você vai, né? As oportunidades, evidentemente, que você procura e busca. Então, eu acho que foi assim, não é que foi fruto do acaso, foi consequência da minha atuação política, meu trabalho já aqui no parlamento como assessor, que me permitiu ser candidato, mas a minha militância me trouxe os votos que eu precisava. E não vou te dizer, eu gosto dessa atividade parlamentar, tanto é que depois de 10 anos eu voltei para cá, né? Então, eu sou muito honrado, me sinto muito honrado com essa oportunidade, né? Um paranaense que
migrou para São Paulo, foi morar na periferia, lutando para sobreviver, para sair do aluguel, ter uma casa e morar na Coab, ter que ir trabalhar com... Eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Trabalhei numa feira lá em Guaianazes. Mas o meu primeiro emprego eu tinha 16 anos, no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, era datilógrafo, auxiliar administrativo. Mas assim, me honra muito ser deputado, né? Representar a população. Lógico que eu me sinto limitado, porque eu queria fazer mais. O executivo se realiza mais, né? Quando eu fui secretário, eu pude fazer as praças Wi-Fi em São Paulo, os Fab Labs. Eu ampliei a coleta seletiva para toda a cidade. Eu ampliei as cooperativas de catadores conveniadas em parceria ou contratadas pela prefeitura. Demos um salto de qualidade nos equipamentos de limpeza. Tirei o serviço funerário de um déficit, deixei superavitário. Eu troquei toda a iluminação de São Paulo com um projeto de iluminação de LED. Né? Então eu ando pela cidade e eu vejo as realizações que eu fiz como secretário na gestão Haddad. Mas o legislativo é outra função, eu tenho consciência dessa função, que é legislar, fiscalizar o executivo e representar o povo. Também gosto muito disso e então me sinto muito honrado. E representar o povo paulista, né? 40 milhões de habitantes, representar uma parcela dele aqui é muita honra, né? Eu procuro fazer isso da melhor forma possível, trabalhando muito, aproveitando bem os instrumentos que o parlamento nos dá, mas consciente de que o nosso papel, neste caso, é fazer oposição no sentido de fiscalizar, de fazer o governo funcionar e funcionar direito, pegando no pé, sim, mas de forma democrática, né? Civilizada, né? E olhando o interesse público em primeiro lugar. Muito bem, este é Simão Pedro, deputado estadual do PT. As escrituras dizem que Pedro é pedra. Se ele sonhava ser um engenheiro civil, por meio da filosofia, resolveu ser amigo da sabedoria. Ocupar a tribuna do Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para lutar por você, cidadão e cidadã paulista. Deputado, eu quero parabenizar o senhor pelo trabalho, pela sua trajetória, por toda a sua carreira na política, lutando pelo bem comum de toda a sociedade do Estado de São Paulo. Parabéns. Estava falando isso, eu estava aqui me lembrando que quando eu era adolescente, ou quando cheguei aqui 20 anos atrás, a energia era muito maior, né? Mas hoje o corpo já vai, a gente chega perto dos 60, a gente vai recalchutando, né? É uma dor no joelho, é a pressão alta que você precisa tomar remédio, a gente engorda e precisa fazer mais exercício, então são aquelas angústias que a gente tem, né? Mas eu procuro usar da experiência, do nosso conhecimento, um pouco aquele slogan do Renato Teixeira, do Almir Sater, né? Ando devagar porque já tive pressa. Mas eu acho que com a mesma intensidade, com as mesmas convicções, né? E às vezes assim, angustiado, porque a gente chega a uma certa situação que, poxa, não podia... Por exemplo, eu imaginava que a gente, depois de superado o drama da fome, nós não íamos mais voltar a ver o povo passando fome. Então isso... às vezes deixa a gente assim com a consciência da nossa limitação, mas ao mesmo tempo isso nos impulsiona a lutar, a criar políticas, né, chamar a atenção dos governos, pedir para o povo se organizar, ajudar o povo a se organizar para superar de novo esse problema, né? Eu não imaginava que a gente fosse ver guerras como a gente vê hoje no mundo de novo, né? Depois de todos os avanços que nós tivemos em termos de ONU, democracia, né? Eu não esperava imaginar que eu fosse viver de novo a ameaça de ter uma ditadura no Brasil, né? Mas essa ameaça era real e concreta e tivemos que lutar contra ela. Mas é a vida, né? Quem não luta, não vive, né? E a luta é o que dá sentido para a minha vida. Novamente, muito obrigado, deputado. Parabéns pelo trabalho. Força, coragem, sucesso. Obrigado, viu? Um grande abraço e obrigado pela audiência, paciência de vocês de terem ficado aqui nos ouvindo e obrigado TV Alesp por essa oportunidade. Novamente, muito obrigado. E você que esteve conosco durante a transmissão do programa JK, continuaremos aqui, observando, de olho nas falas dos 94 parlamentares do maior parlamento estadual da América Latina. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência.
A gente se encontra na programação da Rede Alesp.